Olá, guerreiros, sejam bem-vindos aqui ao podcast militar. Aqui quem está falando é o Clesley. Vamos comentar sobre uma tendência geopolítica atual, uma nova Guerra Fria, surgindo entre Estados Unidos contra Rússia e China. Lembrando que países não têm amigos, mas sim interesses. Depois de derrotar a Alemanha nazista e o Japão, o RSS e Estados Unidos começaram a confrontar um ao outro ideologicamente, por causa de motivos políticos, motivos financeiros, motivos econômicos, cada um sendo líder no seu polo. Estados Unidos líder do polo capitalista, representando as democracias do Ocidente, a União Soviética representando os países comunistas e a sua ideologia. Durante muitos anos de tensões, de bloqueios, de intrigas entre essas duas grandes superpotências, surgindo rumores até mesmo de guerras nucleares, passando notícias de talvez um enfrentamento entre as duas grandes potências, como aconteceu na crise de Cuba, no Afeganistão, entre outros lugares. Sempre teve aquele receio, mas cada um ficava no seu canto, porque nenhum dos lados queria começar uma guerra nuclear que poderia destruir completamente o mundo e principalmente os dois países. Com a queda do Muro do Berlim, toda essa tensão diminuiu muito. Toda essa tensão praticamente quase desapareceu. Porém, nos últimos anos, essas tensões geopolíticas, militares, econômicas começaram a surgir e começaram a ficar cada vez mais fortes, cada vez com maior intensidade em cada canto da região do globo. De um lado, mais uma vez, temos os Estados Unidos e a OTAN, representando os países do Ocidente, os países democráticos, os países capitalistas. E do outro lado, a Rússia, que se diz capitalista, mas ainda mantém muito na sua tradição o comunismo, e a China, um país deliberadamente comunista. Agora os Estados Unidos estão numa situação mais complicada e mais difícil. Durante a Guerra Fria, eles enfrentavam somente a URSS. Agora estão enfrentando dois países, duas grandes potências militares e econômicas, cada uma de um lado de um globo. Na Ásia, a China, no estreito ali de Taiwan, aonde as duas marinhas das superpotências ficam se enfrentando, duelando, fazendo intimidação uma contra a outra. Estados Unidos se posicionando ali a favor de Taiwan, China fazendo cada dia mais ameaças, fazendo pressão política, Estados Unidos fazendo embargos comerciais contra os chineses em algumas coisas, não embargos muito grandes, muito amplos, até mesmo porque as suas economias são entrelaçadas, um compra e o outro vende para o outro, de maneira que um fica dependente do outro. Porém, ali na região já se demonstrou muito claramente que a China é o principal rival, a principal potência que se opõe aos Estados Unidos na Ásia-Pacífico. E se demonstra cada dia mais está disposta a enfrentar os Estados Unidos para se manter na liderança naquela região, desafiando a hegemonia dos Estados Unidos no mares, economicamente e politicamente, e principalmente por causa de Taiwan. Taiwan é como se fosse uma Polônia na Segunda Guerra Mundial, que se a China se atrever a invadir e tomar a força, com certeza vai ter uma terceira guerra mundial, pelo menos assim do meu ponto de vista. Mas logicamente nenhum dos dois países estão tentando provocar uma terceira guerra mundial. Cada um busca os seus interesses, mas de forma equilibrada até o momento. Por sua vez, na Europa, já no território da OTAN, a antiga e poderosa Rússia está ali ameaçando, fazendo a sua pressão política, querendo colocar o Nord Stream 2 em ação para vender mais gás, mais petróleo para a Europa e assim ficar mais rico e a Europa mais dependente do gás e do petróleo russo. Coisa que incomoda muito os Estados Unidos, que por sua vez tenta bloquear, tenta impedir, tenta fazer sanções contra quem apoia essa construção. Como de costume, Estados Unidos e Rússia sempre intimidando um ao outro com exercícios militares ali perto da fronteira. E agora ainda tem a questão da Crimeia, que foi tomada à força, literalmente à força pelos russos. E agora a Ucrânia querendo fazer parte da OTAN. E isso é uma grande dor de cabeça para os russos. Mais um país da OTAN ali perto das suas fronteiras. E por sua vez a Ucrânia sendo utilizada como uma espécie de trincheira contra os russos pelos Estados Unidos. Como é de costume, os Estados Unidos, com bons argumentos de democracia, de liberdade, atacando os russos, dizendo que até mesmo o presidente russo é um assassino que assassinou seus opositores e etc. Desta maneira, o clima começa a esquentar e os russos começam a se movimentar ali na região da Europa, falando que vão criar mais e mais brigadas militares e vão implantar elas na fronteira,
perto da OTAN, para se manter numa situação mais protegidos e intimidar forças militares da OTAN. Desta maneira, caros amigos, caros guerreiros do canal, vemos como que andam as tensões políticas, as tensões militares e econômicas entre esses três grandes players do mundo atualmente. Esses três grandes países praticamente governam o mundo. Se a gente for ver as decisões que eles tomam, influenciam todo o restante do globo. Estados Unidos, Rússia e China se mantêm como os grandes soberanos. Aonde eles disputam entre si, sempre acaba acontecendo algum temor de guerra, coisa preocupante para toda a humanidade. Grandes potências nucleares não podem se enfrentar abertamente num campo de batalha sem causar um grande prejuízo para toda a humanidade. Peço para vocês, deixem seu comentário, se inscreva aí no podcast militar. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.